Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 27 de agosto de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Caminho da Luz. Nós vamos ver o texto O Expansionismo dos Árias. Vamos então fazer a nossa oração. Divino escutor, divino amigo, amor de nossa vida. Mais uma vez aqui nos encontramos, nesse clima de amizade, com essa vontade sempre de estarmos em torno do livro espírita. E essa noite, nesse momento, estudando o livro A Caminho da Luz. Conhecendo, Senhor, as civilizações antigas, a vinda dos exilados do sistema de capela, todo um aviso para que possamos aprender com a dor alheia, ou quem sabe até mesmo a dor que já vivemos, para que isso possa servir de incentivo à nossa conduta moral, nos tornando assim seres com atitudes cristãs, com atitudes do bem. Muito obrigada, divino amigo, por essa oportunidade, por esse estudo. E rogamos que os nossos amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar, nos conduzir em mais esse trabalho. Muito obrigada, amor de nossa vida. O expansionismo dos árias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização, tá? Não vamos imaginar que tudo começou com os hindus. A nível de civilização, sim, mas nós já tínhamos aqui na Terra irmãos aborígenes, índios, seja lá o que for, extremamente ainda primitivos, tá? Os árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones, que é natural do território onde vive, descendente dos primatas, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e até mesmo psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno. O Reno, gente, tem aproximadamente 1.233 quilômetros de comprimento e ele atravessa a Europa de sul a norte. Você sabe que tudo girava em torno da água. Então tinha que ter água para beber, água para se alimentar, água para plantar. Então eles ficavam ali em torno do rio, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. Então aí nós temos um grupo de espíritos, e esse grupo, eu acho que até mesmo esse processo de viver no meio dos hindus era com o intuito de tentar se espiritualizar, porque das 4 raças era o grupo mais revoltado. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, e esse latino aqui, povo extinto, antepassado dos romanos, que viveu no Lácio. Cada corrente da raça ariana
assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia, cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento e, muito cedo, começaram no velho mundo os choques de suas famílias e tribos. Vamos ver os Mahatmas? Da região sagrada dos Ganges, partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. Eles se sentiam humilhados com esse degredo. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova, e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo às magnificências do seu paraíso perdido e distante. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança, em face da majestade suprema do Senhor do Universo. Hoje, se nós formos ler os Vedas, né, a nossa visão será outra, né? A gente vai conseguir identificar. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões, que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que, ainda hoje, nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Nós acabamos de ler no livro Revista Espírita, né? Lembra da atmosfera? Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo, né? Firmeza, resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. Você vê só, enquanto um grupo se sentia humilhado e revoltado, alguns se submeteram com essa ideia de trabalharem para voltarem à sua casa de origem, né? Era o caso dos Mahatmas. Ele diz, e tal qual como os egípcios deixaram marcada a sua história nas próprias pirâmides, eles deixaram na psicosfera do ambiente. Lembra que ele usou a palavra atmosfera? Uma vez você visitando, você sente todo aquele movimento de espiritualidade. E esse outro movimento também que ele diz, que grande parte dos o quê? Olha, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, atual, deles, dos Mahatmas, aprenderam as lições mais sublimes. Foram beber lá na fonte. Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Vamos estudar as castas. O povo hindu, não obstante seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou de modo geral, como devia, o seu acervo de experiências sagradas. Sabe tudo, mas não viveu tudo. É o espírita de hoje, né? Nós temos muitas informações a nível de criação, do mundo, de espiritualidade. É que é interessante nós assim olharmos os nossos irmãos hindus, os nossos irmãos egípcios, que foi esses grupos que migraram, que foram exilados de Capela. E é interessante dizer assim, puxa vida, mas eles sabiam tanto, por que não acompanhar esse processo? Somos nós hoje.
Não existe nenhuma religião na Terra que nos dê tanta informação quanto a doutrina espírita. Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida. Lembravam-se vagamente das promessas do Senhor. Lembravam-se vagamente. Anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares do seu Redentor, tá? Avatar também pode ser encarnação. Porque é tão interessante, quando nosso Senhor Jesus foi conversar com os milhões de exilados, todos guardaram a lembrança do nosso Senhor Jesus. Então, quando chegava um missionário, eles já visualizavam que seria a reencarnação do Senhor, entendeu? Porque eles guardaram na memória. Seus condutores reconheciam as elevadas finalidades da vida, lembravam-se vagamente das promessas do Senhor, anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles, daí transformar os missionários em tanta idolatria deles aos missionários. Vendo nele os avatares do seu Redentor. Vyasa, anota aí. Então, Vyasa, figura central da devoção na maioria das tradições hindus, foi instrumento das lições do Cristo 6.000 anos antes do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus alguns milênios antes da organização da Palestina. Krishna e Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material. Olha, Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material. Então, Krishna é um missionário, foi enviado do nosso Senhor. Buda, outro missionário, para a exposição de suas verdades salvadoras. Foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte derramou o Senhor, em todos os tempos, as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo. Mas, como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o atavismo são lembranças do passado, comportamentos do passado, do atavismo psíquico, o povo hindu, não obstante as suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Então, eles já saíram de lá por conta do orgulho. Chegando aqui, o orgulho novamente tomou conta. Vamos conhecer um pouco a história de Krishna? Qualquer semelhança é mera coincidência. Você vê o que é literatura, hein? Krishna é uma das divindades mais cultuadas em toda a Índia, possivelmente por ser o interlocutor de Arjuna no Bhagavad Gita, que era o quê? Um texto religioso hindu, e por causa da comunidade de Hare Krishna e seus seguidores. Arjuna, já que ele falou de Arjuna, é uma personagem da mitologia hindu. Arjuna é da mitologia, Krishna não. Um dos heróis do épico Mahabharata, filho do deus Indra, é um dos 5 heróis da epopeia hindu. Foi casado com Subhadra, irmã de Krishna, com quem teve um filho chamado Abhimanyu. Arjuna está na classe 2, guerreiros Maharata. A atual teologia hindu, contando com o ensinamento do ilustre Mahatma Gandhi, vê nos textos sagrados não uma narrativa histórica, mas sim simbólica. Assim interpreta Arjuna
não como um homem sofrendo a injustiça de ter seu reino tomado, mas sim um símbolo para o homem comum, buscando sabedoria de Krishna. Inimigos, usurpadores são representações do ego, tal como seu reino tomado é na verdade ele como ser ou seu corpo. Assim, quando Krishna incita a guerra contra os inimigos para retomar o seu reino por direito, na verdade não está preconizando a guerra, e sim prescrevendo que seu discípulo Arjuna lute contra o ego e desvirtudes correlatadas em prol de total controle da alma sobre a matéria. Fazendo, olha que legal na interpretação dele. De acordo com o Bhagavata Purana, Krishna nasceu sem uma união, olha que história, sem uma união sexual, mas por meio de transmissão mental. Como é que é a história contando o nascimento de Jesus? Segura aí. Vamos fazer só literatura. Sem uma união sexual, mas por meio de transmissão mental. Yógica, da mente de Vasudeva, no ventre de Devaki, baseado em dados das escrituras e cálculos astrológicos, a data do nascimento de Krishna, conhecida como Janmastami, é o dia 18 de julho de 3228 a.C. Krishna pertence ao clã Vrishni dos Yadavas de Mathura, capital dos clãs Virishi, Andraka, Boja. Foi o 8º filho da princesa Devaki e seu marido Vasudeva. O rei Kansa subiu ao trono após mandar prender o próprio pai, Ugrasena, rei da dinastia. Kansa é tido como um grande demônio, mas que, de algum modo, havia se desviado do Dharma universal. No caminho que conduzia os noivos até a nova casa, Kansa, que mandou prender o pai para poder assumir o reinado, escutou uma voz que dizia que o 8º filho de Devaki iria levá-lo à morte. Imediatamente fez menção de matar Devaki, mas Vasudeva implorou pela vida da esposa, prometendo que cada filho que nascesse seria levado à presença de Kansa. Receoso, mandou prender Vasudeva e a esposa no porão do castelo, sendo vigiados dia e noite por guardas. Cada filho do casal que nascia era morto por Kansa, que mesmo sabendo que a profecia se cumpriria apenas no 8º filho, não tinha piedade de nenhum e matava a todos. Alguma semelhança? Aonde você já viu essa história de matar criança porque ia nascer? Lembra? Literatura. E lembra que, ainda há pouco nós lemos do Emmanuel, o que o Emmanuel diz? Que eles guardavam a lembrança do Messias, de Jesus, e todos aqueles enviados que chegavam, eles acreditavam que era quem? Jesus, porque eles sabiam que Jesus viria. Olha só, mandou matar, então mesmo ia nascendo, seria só o 8º filho, mas tudo que ia nascendo ele já mandava matar. Kansa havia sido alertado por Narada Muni que em breve Vishnu nasceria na família de Vasudeva. Soube também através deste sábio que em uma encarnação anterior Kansa havia sido um demônio chamado Kalanemi, que tinha sido morto por Vishnu. Conta a tradição védica que Kansa, temendo que Vishnu nascesse em qualquer uma das famílias do reino, mandou matar todos os meninos com até 2 anos de idade a fim de evitar o cumprimento da profecia. Literatura, tá entendendo, gente? Então não pensa que mataram 3.000 crianças. 3.000 crianças morreram para Jesus chegar. Que é isso? Literatura.
E foi então que o 8º filho de Devaki nasceu, Bhagavan Sri Krishna. Com a sua vida corria risco na prisão. Foi tirado da prisão e entregue aos pais adotivos. Nanda, pai adotivo de Krishna, era o líder de uma comunidade de pastores de gado. As histórias da infância e juventude contam a vida e relação com as pessoas da região. Uma dessas histórias conta que Kansa, descobrindo que ele havia sido libertado da prisão, enviou vários demônios para impedir que isso acontecesse. Todos falharam. São muitas as façanhas de Krishna e as aventuras com as golpes da vila, incluindo Radha, aventuras estas que se tornaram conhecidas como Rasa e por aí se vai. O príncipe, Krishna é o príncipe. Krishna, então, um jovem homem, retoma para a Mathura, acaba com o governo de Kansa e instituiu o pai, Vasudeva, que havia sido aprisionado por Kansa como rei de Yadavas. Em seguida declarou a si mesmo príncipe da corte. Neste período, iniciou a amizade com Arjuna e outros príncipes de Pandava, do reino de Kuru. Casou-se com Rukmini, filha do rei Bhismaka e Vidarbha. A guerra, Krishna possuía primos em ambos os lados da guerra, entre os Pandavas e os Kauravas. Porém, ele tomou o lado dos Pandavas e concordou em ser o cocheiro da carruagem de Arjuna, o primo e grande amigo na batalha decisiva. O Bhagavata Gita consiste nos conselhos dados por Krishna e Arjuna antes do início do combate. Então, o Gandhi já nos fala que esse combate não é um combate externo, é um combate interno. Devoção de Krishna. Vamos mais aqui embaixo. Segundo o Srimad Bhagavata, Krishna é a forma original de Vishnu, superior a todas as outras expansões divinas, já que todas emanam dele. Krishna é um ser eterno, sem nascimento nem morte, que adotou uma manifestação temporária na Terra para poder agraciar seus devotos e aniquilar os demônios, mas que simultaneamente está presente eternamente em seu planeta espiritual. E aqui a gente vai ver quando ele diz assim: Vyasa foi instrumento das lições do Cristo 6.000 anos antes do Evangelho, cuja epopeia e seus mínimos detalhes foi prevista pelos iniciados hindus alguns milênios antes da organização da Palestina. Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades salvadoras. E um pouquinho antes ele diz assim, olha, lembravam-se vagamente das promessas do Senhor, anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do passado, vendo neles a encarnação do seu Redentor. Então, quando eles olharam para Krishna, eles imaginavam que era o Cristo. Por isso, olha aí a consideração deles. Entendeu? Por quê? Porque eles traziam a lembrança. Olha Buda, conhecido por fundador do budismo, nasceu em 563 a.C., atualmente a cidade é Nepal, desencarnou 483, com 80 anos, atualmente Índia, tá? Etnia Shakya. Nome verdadeiro Siddhartha Gautama. Foi um príncipe de uma região no sul do atual Nepal que, tendo renunciado ao trono, se dedicou à busca da erradicação das causas do sofrimento humano e de todos os seres, e desta forma encontrou um caminho até ao despertar ou iluminação, após o que se tornou mestre ou professor espiritual fundado no budismo. Então você está vendo aqui, antes do Cristo,
foram 500 anos aproximadamente antes do Cristo. Então já não vem com toda aquela cultura. Mas Krishna é 3.000 anos antes. Na maioria das tradições budistas, é considerado como o supremo Buda de nossa era. Buda significando o desperto. Os budistas creem que os acontecimentos de sua vida, bem como seus discursos e aconselhamentos monásticos, foram preservados depois de sua morte e repassados para outros povos pelos seus seguidores. Uma variedade de ensinamentos atribuídos a Gautama foram repassados através da tradição oral e então escritos cerca de 400 anos após sua morte. Pensou? Só tradição oral, um ensinando para o outro, ensinando. Depois de 400 anos, já vamos escrever. Então, por que nós trouxemos esse material? Para nós termos um pouquinho da ideia de que ano eles nasceram. A própria história de Krishna, para a gente fazer um vínculo com a literatura do Nosso Senhor, né? O início, a Virgem, as crianças que foram mortas. Você vai vendo que é muito parecido, então já dá para você antenar. E fazer esse link com aquilo que eles falavam. Os hindus foram exilados de capelas e também puderam ouvir Jesus. E Jesus avisou que viria, que eles aguardavam a vinda do Messias. Então, cada enviado desse que chegava, você vê que Buda saiu divulgando a doutrina. Como eles estavam aguardando, disse Buda, ele é o Messias, é a reencarnação, é quem a gente estava esperando. Mas em verdade não era. Ele acabou vindo na Palestina. Mas enviou Buda, enviou Krishna, enviou Sócrates. Quem mais? Antes dele? Lao Tse, Confúcio. Ele enviou muitos enviados para ir preparando o material, o ambiente para a chegada dele. Os profetas sempre tem enviado. O Livro dos Espíritos pergunta: se a lei de Deus está gravada na consciência, Kardec pergunta, por que Deus envia os profetas, né, e outros missionários? Aí os Espíritos respondem a Kardec: para lembrar o que vocês esqueceram. Para lembrar. Alguma pergunta ou alguma colocação? Aramita? Vamos orar? Relembrando os enviados do Cristo, novamente agradecemos as muitas mensagens de luz que em todos os tempos têm nos chegado. É momento de pedir para que o nosso coração se abra para tanta luz, tanta iluminação que a nós está disponível. Que possamos aprender, sentir e praticar para um dia chegarmos e não sei como dizer agora, mas liberar essa luz que o Cristo nos manda sempre e que está dentro da gente. Se a gente se sintonizar, procurar no bem, a gente vai encontrar essa inspiração. Agradecemos Jesus por todas as bênçãos, pela nossa saúde, pela disposição de aqui estar, de aprender, de praticar. E que a nossa vida seja de procurar a Tua luz sempre. Nos envolve a todos aqui, de volta para casa, aos que não vieram, aos amigos espirituais, que nos intuem os bons pensamentos, as boas ideias. Obrigada sempre, obrigada. Seja.